Então eu vou apresentar aqui a minha tela. Opa, aí alguém entrou. Eu vou apresentar aqui minha tela, vocês já devem estar vendo. E vamos começar nossa aula, beleza? Bom, na última aula, pessoal, a gente falou sobre a IDE, né, que nós vamos usar, que é o ambiente do MPLAB, junto com o compilador da CCS, né, o PIC-C lá, CCS-C, beleza? Para a gente programar o nosso PIC em linguagem C, ok? Só que por enquanto, eu só, né, na última aula, pode ter ficado um pouco nebuloso, né? Porque eu só dei o código lá para vocês e falei, olha, copia e cola esse código aqui, só se atentem aos comandos, né? Então o código que eu dei para vocês, ele era isso daqui, e eu só falei para vocês se atentarem ao comando aqui, e teve gente que fez a mais, conseguiu fuçar ali nos comandos para entender um pouco melhor o programa. E isso é bacana, né? Porque aí vocês explorarem assim, vocês acabam se aprofundando um pouco mais, tá bom? E por conta própria. Então, pode ter ficado um pouco nebuloso o que é tudo isso na estrutura do programa. Então hoje, pessoal, nós vamos concentrar nossa aula em realmente explicar tudo isso, tá bom? Eu vou pegar tudo isso daqui e vou destrinchar para vocês não ficarem perdidos. E hoje a gente vai dar uma introduzida aí em comandos de repetição e comandos de condição também, ok? Bom, então o programa que a gente fez na última aula era esse daqui, né? Era um programinha simples para simplesmente piscar um LED, ok? E aí, né? Se a gente for destrinchar cada parte do programa, a gente vai ver que tem diferentes coisas aqui que a gente precisa se atentar. Bom, a primeira linha do nosso programa aqui esse daqui é um programa que eu fiz, tá? Só como exemplo. Na primeira linha, pessoal, vocês veem que eu coloquei um comentário aqui, né? Que é só para falar o que é. Para informar um problema ou sugerir recursos, toque abaixo. Meu celular falou sozinho aqui, desculpa. É um comentário, né, que serve só para a gente falar alguma coisa sobre o programa, dar uma introdução sobre ele, falar o que ele vai fazer, né? Porque às vezes, pessoal, é interessante a gente fazer esses programas e guardar esses projetinhos numa pasta separado, para se uma hora, um dia a gente precisar de novo, a gente vai lá e destrincha eles, olha o que é, e se tiver tudo bem explicadinho, né, a gente acaba não perdendo muito tempo. Então a gente tem dois tipos de comentário dentro da linguagem C, tá? O primeiro comentário é o comentário de linha, que é esse que a gente usa duas barrinhas aqui e pode escrever qualquer coisa depois das duas barrinhas, ok? O segundo tipo de comentário, pessoal, é o comentário que eu tenho mais linhas e muito mais coisa para falar. Então, vamos supor que eu quero escrever alguma coisa e ir dando Enter, porque eu vou escrever muito, explicar as variáveis e tudo mais, né, dependendo do programa. Aí, o comentário ele já é de um outro modo. Você põe a barra e um asterisco. A partir do asterisco aqui, você pode escrever o que você quiser. Então vai escrevendo, vai dando Enter, tudo aqui vai ser comentário. Quando você quer parar o comentário, você digita asterisco barra. Então percebam, pessoal, que o meu comentário ele vai ficar entre duas barras e asterisco, tá vendo? Então esse é um exemplo que eu coloquei aqui, né, de comentário em diversas linhas. Beleza? Então, comentário bem simplesinho é isso, tá? A próxima linha do nosso programinha aí é a inclusão da biblioteca do PIC que a gente está usando, do microcontrolador que a gente está usando. Então, perceba, né, que a gente configurou lá o projeto para um microcontrolador da linha 16F628, né? E a gente tem que falar para o compilador, olha,
pegue a biblioteca do 16F628, certo? Porque aí ele vai saber, olha, ele está falando da porta RB0 que tem dentro do 16F628. Se, por exemplo, eu colocar ali, né, chamar a diretiva do 18F4550 e se eu colocar a diretiva, né, do 16F628 e chamar uma porta, por exemplo, RD de dado, ele, né, não vai funcionar, porque não tem porta D. Ok? Então é por isso que a gente tem que falar para o programa, olha, inclua a biblioteca do 16F628. Esse ponto H aqui, eles são arquivos de cabeçalho, tá, pessoal? Isso daqui ele está dentro, quando você fez a instalação do compilador, isso daqui veio na instalação, tá? Essa biblioteca, a gente fala que é uma biblioteca. Quando vocês programam lá, não tem o stdio.h, o stdlib, o stdmath, que a gente coloca antes de começar o programa. É a mesma coisa aqui, tá? Então a gente tem que chamar uma biblioteca específica para falar pro programa, olha, nós estamos programando o 16F, então a configuração de portas é desse jeito, e tralalá, ok? Então a observação que eu coloco aqui é que esse arquivo tem que concordar com o microcontrolador que você escolheu no início do projeto. Se não concordar, vai dar erro. Tranquilo, pessoal? Bom, o próximo bloco aí eu já falo que é um bloco, né, de informações, é esse daqui dos fuses, né? Lá atrás eu usei fuses, né? E eu usava fuses também, né? Quando eu programava eu usava fuses. Só que aí pesquisando para montar a aula para vocês, eu vi esse modo de configuração e eu achei ele melhor. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Os fuses, pessoal, eles são parâmetros de configuração do teu microcontrolador, certo? Então você entra lá no datasheet, você vai perceber que tem os diversos fuses lá que você tem que configurar eles, ok? Então, ó, eu tenho o FOSC, que é a configuração do oscilador que eu vou usar. Eu tenho a configuração de watchdog. Eu tenho o delay do brownout, que a gente não vai chegar a usar. Eu tenho a configuração do pino de reset. Eu tenho o brownout, que a gente também não vai chegar a usar. O modo de programação em low voltage, que a gente também não vai chegar a usar. A proteção de dados do programa, que é muito interessante. E a proteção da memória flash do programa. Então, isso daqui, ó, esses dois aqui são interessantes, a gente pode chegar a usar, tá? Aí vai depender de vocês. Mas é para proteger tanto os dados que são colhidos e armazenados dentro do microcontrolador, quanto a memória de programa, tá? Então, vamos supor que vocês gravam um PIC e não querem que ninguém mais consiga pegar esses dados do PIC e ler o teu programa, então é só você habilitar essas duas diretivas aqui. E quando a gente fala em fuses, né, a gente coloca lá, fuse é mais simples, né? É fuse no alguma coisa. Eu deixei até aqui, ó, pra eu mostrar para vocês os... Ah, não deixei o fuse aqui. Ah, depois eu mostro. Bom, mas vocês lembram que os fuses a gente tinha que colocar no alguma coisa, no watchdog. Aí ficava um pouco meio, sei lá, abstrato. Agora aqui, ó, nesse modo de programação, usando a diretiva pragma, a gente configura o fuse. E aí a gente só dá on e off. Então se a gente quer ligar ou desligar uma configuração de fuse, a gente só precisa colocar on e off aqui. Ok? Eu achei que fica muito mais intuitivo e mais fácil de entender. Por isso que a partir de agora a gente vai usar a diretiva pragma aqui para configurar os nossos fuses. Ok? Então, por exemplo, vamos supor que você não quer usar o pino reset. Você quer que ele fique desabilitado. E aí, se vocês lembrarem, né, pelo datasheet, pela primeira aula que a gente teve, a aula 2, né, que eu mostrei os pinos, o pino reset, se eu não estou usando ele, ele vira uma entrada e saída. Deixa eu abrir aqui o datasheet para vocês, ó, para vocês verem isso. Ele vira um pino de entrada e saída. Então eu consigo aqui, ó. O pino de reset, ó, é esse daqui, o pino 4. Estão vendo? Ele é ativado com um sinal
negativo, né? Então você tem sempre que ter um sinal positivo nele. Só que quando eu configuro ele para não ser reset, na hora que eu deixo aqui, ó, em off, né? Ele acaba virando uma porta de entrada e saída, a RA5, né? Então, pô, uma beleza, né? Porque se eu precisar de mais portas de entrada e saída, eu posso arrumar uma aqui. Só que eu não vou ter o reset. Se o microcontrolador chegar a travar o programa de algum jeito, eu não vou ter um reset, ok? Eu vou ter que desligar e ligar ele. Beleza, pessoal? Agora, aqui, ó, as configurações de proteção de dados e proteção de memória. Se vocês quiserem habilitar, é só colocar o ON aqui. Ô Raul, mas para que serve? Quando eu vou programar o microcontrolador, né, que eu vou pegar o programador, eu comprei um programador, depois eu vou fazer um videozinho para vocês montando esses programas aí numa protoboard, tá? Ou senão eu estou pensando em projetar uma plaquinha, aí eu jogo o projeto para vocês também. Quem quiser reproduzir, fica à vontade. Mas o que acontece? Quando eu vou programar o meu microcontrolador, eu coloco ele no programador, eu abro um programa específico, tá? E eu programo por meio do arquivo .exe que eu tenho, ok? Se tiver alguma coisa nesse microcontrolador, eu também consigo ler o arquivo .exe. Então eu consigo ler o arquivo .exe e salvar, tá? E se eu tenho salvo o arquivo .exe, eu consigo abrir ele, fazer o reverso, né? Tirar a linguagem C dele e ver o que está acontecendo, tá? E mudar o programa, ou copiar o programa, sei lá, tá? E às vezes isso comercialmente não é muito bom, porque às vezes você faz um produto e não quer que ele seja copiado por ninguém, né? Então a proteção aqui de memória flash e proteção de dados pode ser importante para vocês, tá? Então quem quiser habilitar é só colocar ON aqui e pau na máquina, beleza? Agora percebam, pessoal, que o oscilador ele tem diversas configurações. Vocês lembram que eu pedi para vocês numa atividade, né, para vocês irem mostrando as características de oscilador, né? Quer ver? Segundo o datasheet, né? E aí no datasheet eu coloquei, lá na atividade eu coloquei esse carinha aqui para vocês, né? E vocês tinham que procurar essas tabelas aqui. Então olha aqui, ó. A gente tem 3 configurações de frequência, tá vendo? Uma high speed, que é de 8 MHz a 20, uma média velocidade, que é de 100 kHz a 4, e uma frequência baixa, que é de 32K a 200 kHz. Então a gente tem que configurar isso daqui aqui no meu FOSC, né? E claro, a gente tem o oscilador interno dele de 4 MHz. E aí o FOSC, pessoal, a gente vai acabar usando no máximo assim 5 configurações, ok? Que é a int ósseo, que configura o oscilador interno do microcontrolador e deixa os pinos RA6 e RA7 como pino I/O. Vocês lembrarem, né? Pino RA7 e RA8 são esses pinos de oscilador aqui, ó. Se a gente quiser um oscilador externo, a gente vai ter que ligar ele aqui no 15 e no 16, tá? Então a gente configurando o microcontrolador como int ósseo, a gente deixa os pinos da porta 15 e 16 como entrada e saída. Então a gente já ganha mais 2 entradas e saídas. Beleza? Agora vamos supor que a gente quer mais velocidade, né? E aí a gente precisa de um oscilador externo de 20 MHz, por exemplo. Tá? Ou de 8, sei lá. Nesse caso, pessoal, a gente vai ter que configurar o nosso microcontrolador como oscilador externo. E se a gente está usando um cristal, a gente vai ter que escolher entre esses carinhas aqui, ok? O high speed é se eu colocar um cristal lá de 8 a 20 MHz, certo? Então eu vou ter que, ao invés de colocar aqui no FOSC int ósseo, eu vou ter que colocar HS, ok? Se eu quiser um oscilador entre 100 kHz, um oscilador externo entre 100 kHz e 4 MHz, eu vou ter que colocar aqui no lugar de int ósseo, eu vou colocar um XT, certo? Eu vou escrever aqui XT.
Se eu quiser um oscilador externo de baixa frequência, meu programa não precisa ter aquela velocidade toda, né? Eu posso colocar aqui, escrever no lugar de int ósseo o LP e colocar um oscilador de baixa frequência aí de 32 kHz a 200 kHz. Beleza? Agora, se eu não quero gastar com oscilador e eu quero fazer o meu projeto mais barato possível e fazer um oscilador do tipo RC, só com um circuito analógico, né, de resistor e capacitor, eu posso configurar aqui como ECIO, certo? E fazer o meu circuito RC com resistor e capacitor ligar nas portas 15 e 16 também. Ok, pessoal? Ficou alguma dúvida sobre a configuração dos osciladores aí? Ô, professor, Fala aí, Arthur. qual que é a vantagem de ter uma frequência mais alta, por exemplo, de 20 MHz? Então, Por exemplo, quando vai ter uma aplicação, que é só para piscar um LED, uma coisa mais simples assim. quando é uma coisa mais simples, não tem muita diferença não. A diferença no clock tá na velocidade em que o programa vai ser executado. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, eu vou voltar para o slide. Vamos supor que a gente quer que esse programa o programa que dentro da nosso laço de loop, né, o nosso laço de repetição, a gente quer que ele seja executado o mais rápido possível, tá? Por exemplo, quando tem muito botão, quando eu tenho que ler dados com alta velocidade, os dados estão acontecendo muito rápido, então eu preciso sempre estar fazendo uma leitura e uma leitura rápida. Então eu uso uma frequência de clock maior, porque a frequência de clock, Arthur, ela está ligada com a velocidade de leitura aqui do teu código, ok? Então é por isso que às vezes é necessário você ter uma frequência de clock maior para o teu código, ok? Para o teu microcontrolador. Mas isso são para casos específicos, para aplicações assim que você precisa de uma velocidade maior. Beleza? Ficou claro? Beleza, entendi sim. Beleza. Então tá. Então, sobre configuração... Pode falar. Tem uma dúvida. Então, em vez de a gente usar os fuses, a gente vai usar aquele outro tipo de configuração? Melhor? Sim, sabe por quê, Daniel? Eu achei a configuração dele mais intuitiva. Se você quiser usar os fuses, pode usar. Não tem problema não. Mas esse daqui, olha só, ao invés de você escrever int ósseo direto assim, né? Porque você colocava #fuses int ósseo, ok? E aí você não sabia, às vezes, né? Você não sabe do que você está falando, né? Quando você está acostumado já a programar, pique, você sabe. Mas para quem está pegando agora para fazer, fica meio perdido. Agora, nesse caso, não. A gente coloca tudo que dá para ser configurado e vai dando on e off. Eu acho mais intuitivo, tá? Mas se vocês quiserem usar os fuses, fiquem à vontade, tá bom? Beleza. Obrigado, professor. De nada. Por padrão, eu vou usar a diretiva Pragma aqui para configurar eles. Beleza? Bom, a próxima linha, pessoal, vocês percebem que a gente usou essa diretiva use, certo? Essa linha ela mostra uma configuração de clock, ok? Necessária para a gente utilizar a função delay, tá? Então, aqui dentro quando eu vou dar o comando, né, ele é antecedido pela use. Esse comando use, ele especifica uma diretiva interna do compilador para, nesse caso, utilizar um valor de 4 MHz para a frequência de clock, ok? Mas vamos supor assim, que você tem um oscilador externo de 20 MHz, mas você configura o clock para 4 MHz. Não tem problema, ele vai funcionar do mesmo jeito. Ele só vai usar esse clock para conseguir fazer as divisões para saber o que é 1 segundo, o que é 1 minuto, o que é 1 milissegundo. Ok? Então, aqui eu acho mais coerente usar o clock que você está usando. Certo? Só que se você quiser colocar, ou você esqueceu, né? Você copiou todo o cabeçalho do programa e usou 4 MHz e um oscilador externo de 20. Não tem problema, você pode usar ele como 4 MHz, tá? Que vai funcionar do mesmo jeito.
Beleza? É só como se fosse uma referência para o programa, para ele saber contar o tempo. Ok? E aí eu uso, né, a diretiva use para determinar o delay como referência um clock de 4 MHz. E tem que ser a partir de 4 MHz, pessoal, porque é o oscilador interno do nosso microcontrolador. Tá bom? Beleza? Para mais, a gente pode pôr, para menos não. Tudo bem? Ficou claro aí? Beleza? Ó, se vocês tiverem alguma dúvida, abre o áudio aí e chama, tá? Bom, a próxima linha, pessoal, que eu acabei comentando no programinha de vocês e falei, ó, espera, deixa isso daí para depois, que depois a gente vê, tá bom? É essa diretiva define, ok? Ela também, tudo que vem hashtag é diretiva do compilador, tá? Então, a gente coloca o hashtag aí e escreve o comando e faz o que tem que fazer. Essa daqui, pessoal, é quando a gente quer definir um nome para um determinado pino ou uma determinada porta do nosso microcontrolador. Isso daqui, ele deixa o programa mais intuitivo, tá? Por quê? Ao invés de eu ter que ficar escrevendo pin, underline, P6, eu vou falar aqui, eu vou pedir, né, para o meu compilador definir o pino B6 com o nome de pino de LED, pino LED. Ok? Então eu dou o nome para os pinos. Só isso. É diferente lá do Arduino, né? Que no Arduino a gente tem que colocar ele como uma variável. A gente não coloca um define, né? Só que é por conta da característica do compilador lá do Arduino, ok? Aqui no nosso PIC, a gente vai ter que usar essa diretiva define, porque a gente está falando de um pino físico lá mesmo, né? De uma diretiva de dentro do microcontrolador. Então a gente acaba usando essa diretiva define aqui para dar nome ao pino que a gente quer falar. Ok? Beleza, pessoal? Bom, outra coisa aí que eu vou jogar nessa aula, mas depois a gente vai falar com mais profundidade, é a declaração de variáveis, ok? Lá no Arduino, vocês já devem ter mexido com o Arduino, e lá no Arduino vocês declaram variáveis também, do tipo float, do tipo char, do tipo int, né? E aqui não é diferente, a gente vai usar a mesma variável, ok? Eu vou mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai ver melhor essas variáveis do tipo int, do tipo char, do tipo float, tá? Beleza? E como configurar elas direitinho. Por enquanto, vocês só tem que saber, olha, dá para usar uma variável do tipo inteira, ok? Aqui para programar. E eu posso usar ela, né, para simplificar a minha programação aí. Eu vou fazer um exemplo depois para a gente ver, ok? Nesse caso aqui, ó, eu usei como exemplo a variável int tempo, né? Porque aqui no programa, ó, ao invés de eu colocar um valor de delay aqui, digitando, eu deixei aqui tempo, porque aí se o programa fosse muito grande, eu só mudava aqui e ia mudar para todo mundo. Por isso que a gente acaba usando das variáveis aí para fazer esse serviço. Beleza? Tranquilo, pessoal? Para declaração de variável aqui, tá beleza, né? Todo mundo tá de boa. Beleza. Bom, aí, pessoal, depois da declaração das variáveis, eu costumo, né, sempre fazer meio o programa meio cadenciado, sabe? O que é isso daqui, ó, é meio que padrão, tá? Então, eu sempre incluo a biblioteca, configuro aqui os fuses, né, internos, os fuses, coloco o clock, né? Aí eu vou definindo os pinos que eu quero usar, certo? Definindo, dando nome para os bois aí. Declaro as variáveis e aí eu abro o programa principal, ok? Esse programa principal aqui, pessoal, ele eu falo no programa principal, mas ele é a função principal, ok? O main é aquela função onde tudo vai rodar.
onde tudo vai acontecer, né? Só que se você quiser fazer funções separadas só para chamar dentro do teu programa, você pode. O que eu estou querendo dizer é que aqui, ó, a void, né, que é a nossa função main, acaba sendo a principal. Ok? Se eu quiser outras funções, que a gente vai trabalhar funções mais para frente, se eu quiser chamar outras funções do programa, eu posso chamar, tá? O que acontece? É como se ele, nas funções, né, quando a gente for ver, o void main, né, que é o programa principal, a função principal, ela vai executar uma série de comandos, certo? Quando ela achar uma função, ela para o programa onde ela está, vai para a função, executa a função e volta para o programa. Ok? Isso automaticamente. Então é para isso que vai servir as nossas funções. E sempre que a gente tiver a abertura de uma função, a gente vai dar o nome para ela. Essa foi a principal, a main. Só que a gente pode colocar qualquer nome, tá? Abre e fecha parênteses. E para começar a minha função, eu abro chaves e eu vou escrever aqui dentro das chaves, ok? Então aqui, ó, o meu menuzinho aqui, eu posso puxar essa função para cima, né, para ela fechar e não ficar tão grande o meu programa, mas todo o meu comando vai ser dado aqui dentro, ok, pessoal? Tranquilo? Bom, e aí logo depois da void, da principal, né, da função principal, a gente tem esse daqui que é a nossa função de repetição, né? Que no Arduino lá é o nosso void loop, ok? Então, quer dizer que todo aquele comando que a gente der, ele vai ficar sendo repetido constantemente, ok? Para a gente é interessante, pessoal, porque o microcontrolador ele vai sempre executar o programa ali, ele vai ficar rodando, ok? E é o que acontece mesmo, certo? E como que eu faço isso? É um laço while. A gente vai ver com mais profundidade o laço while também. E como que eu faço? É só eu falar while, quer dizer enquanto for 1 aqui, porque é só 1, eu só declarei aqui, é 1, tá? Enquanto 1 nunca vai mudar, porque eu não coloquei uma variável aqui, não coloquei nada, né? Enquanto 1, execute isso daqui que está aqui dentro, tá? E eu também posso colocar, ao invés de 1, escrever true, de verdade. Enquanto for verdadeiro, você executa isso daqui. Como não dá para mudar esse 1 nem o true, porque não é uma variável de entrada, né? Não tem um botão que eu mudo esse estado, ele vai sempre executar isso daí em um loop infinito. Ok, pessoal? Então, quando a gente for programar, sempre vai ter void main, abre ele, escreve while 1 ou true, aí você escolhe o que você quiser melhor, e aí dentro do teu laço while de repetição que vai ser o teu loop, ok? Então percebam que aqui, ó, acaba sendo o nosso void loop lá do Arduino, isso tudo aqui, tá? E eu escrevo aqui. E tudo isso daqui, ó, é o nosso void setup. Lembram lá do Arduino? Beleza? Só que o compilador dele lá é diferente, né? Mais bonitinho, aqui é mais raiz, ok? E aí, até que enfim, né, chegamos nos nossos comandos. Então até agora a gente só estava estruturando o nosso código, né, para dar as instruções para executar o programa, ok? Então dentro aqui do meu while é que eu vou dar os nossos comandos mesmo, beleza? Ó, lá na última aula a gente usou isso daqui, né? Output, então a gente falou, olha, eu vou colocar um bit lá na saída, tá? E a minha saída vai ser o que eu tinha definido lá como pino LED, que é o meu RB0. Pino B6, nesse caso aqui, B6. Ok? Então, ó, eu vou colocar um bit, né, como saída lá no pino LED. E o bit que eu vou usar é o bit 0. Ok? Então isso daqui vai setar. Aqui é o pino B6, né? Comentei errado aqui.
vai setar um nível lógico 0 lá no pino B6. O que eu defini lá em cima. Ok? Mas, Raul, e se eu colocar aqui true? Também vai funcionar. Do mesmo jeito que o while aqui, true ou false, né? Ele vai funcionar aqui, tá? 0 você vai colocar false e 1 você vai colocar true. Ok? E aí aqui, né, eu coloquei um delay e sempre a diretiva aqui para o delay, né, o comando é delay ms, porque é em milissegundos você tem que dar, certo? E aí, olha só, eu acabei usando a minha variável tempo para, se eu quiser mudar o meu delay, eu só mudo aqui em cima, ó, na minha variável. Eu chego aqui, troco esse valor e aí eu vou acabar trocando nesses dois espaços aqui. Aí tá beleza, né? Fica mais rápido. Tranquilo, pessoal? Então, esse daqui acaba sendo efetivamente os comandos que o microcontrolador vai executar. Beleza? Bom, e aí, né, na linguagem C, vocês têm que lembrar sempre que tem palavras, porque a gente vai declarar variáveis, certo? Variável tempo, não sei o que lá, blá blá blá, né? Um monte de coisa. Só que tem palavras dentro da linguagem C, pessoal, que a gente não pode usar, ok? São essas daqui que estão aqui. Beleza? Uma hora que vocês quiserem dar uma revisada, olhem a tabela aqui. E também, para declarar variáveis, a gente não pode sair declarando assim de qualquer jeito. A gente tem alguns caracteres que são específicos, tá? Bom, a gente pode sempre usar letra e número, ok? Contanto, para declarar variável, aqui, ó, tá? Então eu posso colocar int tempo 1, int tempo 15, int variável, ok? Só que eu nunca posso começar com um número. Tem sempre que começar com uma letra, tá? E a gente tem que lembrar que esse compilador é feito usando a linguagem, assim, a língua americana, né? Então a gente não tem acento, isso daqui é inválido, tá? A gente pode usar underline, tá? E de caractere especial, só ele, tá? De resto, é só letra e número puro. A gente não pode usar asterisco, a gente não pode usar barra, a gente não pode usar mais nada, ok? Então a gente tem que usar underline, e a gente pode escrever teste, underline 1, teste, underline 2, ou variável 1, tempo 1, ok? O return a gente não pode usar, porque return é uma diretiva do compilador, tá vendo aqui, ó? Tá aqui, tá? A gente pode começar com underline e a gente não pode ter caractere especial diferente do underline, que é a barra aqui, ok? E aí, né, vocês podem perceber, e hoje a gente vai começar a falar do comando input, né, para vocês saberem definir uma entrada de dados. Vocês podem perceber que o output, eu coloquei um output bit aqui. Eu coloquei qualquer um, tá? Só para vocês fazerem um primeiro programa. Mas eu coloquei o output bit, tá? Só que não tem só o output bit. Tem diversos tipos de output. Diversos não, alguns tipos de output, tá? Ou input. Falando primeiro de input, eu tenho 3 tipos que a gente vai usar mais, tá? É o input normal, então eu escrevo input, abro e fecho parênteses, e aqui eu coloco a minha variável, certo? Que eu estou querendo ler, ok? Então essa daqui ela retorna o estado do pino conforme configurado na diretiva use. Isso daqui, pessoal, a gente não vê muita diferença do input para o input state. Só que o input state é uma leitura simples do estado que o pino está. Se ele está em 0 ou se ele está em 1. Então, eu prefiro usar o input state. Ah, mas eu esqueci, só escrevi input. Beleza. Para o que a gente vai programar, não tem muita diferença. Tá bom? E tem esse tal desse input change. O input change, pessoal. E aí, quando eu falo assim, input change x, aí eu tenho que dar a porta que eu estou usando. Né? Se é porta A ou B, no caso do microcontrolador 16F. Se for o 18F, é A, B, C ou D. Tá? Então, vocês lembram que eu configurei lá pino B6. Só que poderia ser pino A6 ou A4. Né?
A 6 não tem. Então, o que ele vai fazer esse input change? Ele lê o nível dos pinos da porta apontada, certo? Então, se eu colocar input change B, ele compara com o estado anterior e tudo que tiver ao contrário, ele joga nível 1 na saída. E tudo que tiver, tudo que estava, se o valor tiver alterado, ele coloca nível 1 na saída, numa determinada saída, né? No input aqui, na tua informação. Se ele não tiver alterado, se o estado não tiver alterado, o valor fica em 0. Então vamos supor assim, né? Que as tuas entradas, elas estão tudo em nível lógico 1. Só que você mudou, o estado anterior era 0. De 0 foi para 1. Aí você dá um input change. Você vai falar assim, ó, olha, a saída desse input, a saída entre aspas, tá? Mas o que esse input vai te trazer de informação é assim, ó. Olha, eu estou te dando um nível lógico 1. Quer dizer que o estado da chave foi mudado. Certo? Aí eu faço um outro input change. Só que eu não mudei mais o estado da chave. Eu joguei para 1, ficou, aí eu li de novo. Olha, eu estou lendo 1 e anteriormente estava 1 também. Ele vai jogar um nível 0 como uma informação dele aí. Ok? Ficou claro, pessoal? Eu fui confuso nessa. Tá claro? O input change é só para você ver o estado anterior de todas as portas. Simplesmente. Ok? Beleza. E aí, como eu falei para vocês, né? A gente tem alguns tipos de output também. Ok? Nós vamos falar sobre eles aqui. Eu vou dar um exemplo desses daqui e do toggle. Toggle. Certo? O output bit, que é o que a gente usou, ele é um pouquinho mais... você tem que explicar um pouquinho mais o que ele tem que fazer. Tá? Por quê? Você tem que jogar um bit aqui no pino de saída. Tá? Então, quando você usa output bit, você vai falar qual que é o teu pino de saída e o estado que você quer nele. 0 ou 1. Beleza? 0 para nível lógico baixo e 1 para nível lógico alto. Você pode escrever low ou high em maiúsculo, certo? Ou true ou false. Beleza? Agora, se você quer ser mais direto, né? Olha, eu quero que esse pino vá para nível lógico baixo. Então você pode escrever output underline low e coloca o valor do pino aqui. Sei lá, pino B0. Ok? Ele já vai entender que o pino B0 tem que ir para nível lógico baixo. A mesma coisa para o nível lógico alto. Beleza? E esse toggle aqui, ele alterna o estado do pino. Então ele seta o estado do pino, fica travado. E se você quiser que ele mude de estado, é só usar o toggle. Certo? Eu vou fazer um programinha para vocês verem que legal que é esse cara aqui. Tá? A gente tem uma condiçãozinha legal para ele. E aí, né, eu já vou dar a introdução para vocês sobre como usar o tal do input, né, dentro de um laço if. Então a gente vai conseguir acionar um botão acionar um LED utilizando um botão. Ok? Então, ó, eu vou... a gente tem 15 minutos ainda, né? Então dá tempo. Eu vou abrir um projeto aqui para vocês, ó, para a gente fazer junto, tá? Então quem quiser fazer junto aí pode fazer. Então eu vou configurar aqui o nosso projeto. Eu escolho a família de 8 bits e digito aqui 16F628A. Beleza? Eu não vou colocar nenhuma ferramenta porque a gente só vai subir o código lá no simulador. Vou escolher aqui como compilador o CCS. Ok? E vou colocar aqui como nome do projeto LED com botão. Pessoal, eu coloco todos os meus projetos dentro de uma pastinha específica, tá? Eu sugiro que vocês façam o mesmo, ok? Então ele vai montar o meu projeto. Nossa, só que vocês estão aqui e tá demorando, hein?
Beleza, então dentro da minha source file eu vou fazer um novo LED com botão, ok? Vou dar um finish, então vai abrir o meu editor aqui. Beleza? Eu apago tudo isso aqui porque eu não uso, tá? Eu deixei aqui, eu vou só colocar a configuração aqui, beleza? Ó. Essa configuração aqui eu já vou deixar pronta, beleza? Então eu estou usando o meu delay, né? Coloquei meu clock em 4 MHz aqui, né? Incluí a minha biblioteca, incluí os meus fuses, tá bom? Então eu vou começar aqui, ó, definindo como LED o meu pino. Deixa eu ver aqui qual que eu vou pôr aqui. O meu pino B0, vai. Então eu vou colocar aqui pino B0, vai ser o meu LED, tá? E também vou definir como botão o meu pino, vamos ver aqui, botão A1, aqui ó, beleza? Vai ser ele. A1. Beleza, defini, ok? Como eu quero ler um estado, eu vou fazer uma variável aqui inteira que eu vou chamar de estado, ok? E vou dar um nível lógico 0 para ela começar zerado, ok? E aí é claro, né? Eu vou começar o meu void main, opa, abre e fecha, tá aqui, né? E vou colocar o meu while enquanto 1, você abre e fecha. Vocês estão vendo, né? Que eu abri, ele já eu abri o parênteses, ele já fecha para não ter perigo, tá? Então, ó, se eu quero que o meu LED acenda quando eu apertar o meu botão, né? Eu posso declarar colocar o valor de input numa variável e fazer a comparação com essa variável, ou simplesmente ler dentro do if, tá? Eu prefiro declarar o estado do botão dentro de uma variável. Então, estado input state, e aí quem que eu vou colocar aqui dentro? O botão. Ok? Do jeito que eu coloquei aqui, ó. Input state. Tá vendo? Botão. Beleza? Ó, o comando de input, pessoal, eu só tenho que falar a porta. Ó, isso daqui vai ser uma porta de entrada, ver o estado que tá isso daí. Ok? Bom, beleza. Então, eu já declarei aqui a minha variável estado, né? E já vou ter aqui um bit acontecendo aqui dentro, certo? Para eu saber se o meu LED vai acender ou não, eu tenho que colocar uma condição aqui, né? Um laço de condição aqui, tá? Então, se, o if quer dizer se o meu estado for igual a 1, então eu quero que output high o LED. Eu já coloquei aqui output high, então se acende ele, certo? E eu sempre coloco um delayzinho aqui, pessoal. Por quê? Porque às vezes, como ele lê muito rápido, né, a velocidade do microcontrolador é muito rápido, então acaba que esse delay é necessário para o LED não ficar doido, tá? Então eu sempre coloco um delayzinho aqui de, sei lá, 500 milissegundos. Eu posso colocar aqui, ó, tempo e declarar uma variável aqui, ó, int tempo igual a 500. Beleza? Coloco o delay tempo. Então, ó, se o estado da chave for nível lógico 1, desculpa, o nosso aqui é invertido, tá? Se ele for 0,
ele fica sempre em 1. Tá? Se for 0, ele vai acender. Se for 1, ele vai apagar. Certo? Por conta do simulador aqui. Tá? Se ele for 0, vai acontecer isso. Se não acontecer de ser 0, ele fica meio perdido. Então eu tenho que falar para ele, ó. Se for 0, você faz isso. Se não, faz isso daqui, ó. Output low no LED, ok? E faça a mesma coisa. Delay, milissegundo, tempo. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Opa, esqueci de pôr um ponto e vírgula aqui. Alguma dúvida até aqui? Percebam que, ó, por enquanto, vocês não precisam se preocupar com isso daqui, né? Porque aqui, ó, são operadores. A gente vai ver daqui umas 2, 3 aulas. Não, a próxima aula. A gente vai ver operadores, tá? Mas se você quer comparar o estado, você tem que colocar 2 iguais. Um igual só, você atribui o valor para a variável, ok? Então, ó, se eu quero comparar estado, se ela for igual a 0, então vai acontecer isso. Se não, vai acontecer isso aqui. Beleza? Então vamos ver como é que ficou o nosso programinha? Oi? Por que teria que ser 0 ali no estado? Ah, tá. Aqui, ó, é o estado da chave que eu estou vendo. 0 é bit 0, né? Que é nível lógico 0 ou baixo, tá? E 1 é nível lógico alto. O nosso simuladorzinho aqui, Daniel, ele usa 1 para apagado, é invertido, tá? Ah, entendi. E o 0 é porque ele joga terra pro pino. Por isso que a gente tem que colocar nível lógico 0 aqui, tá? Entendi. Eu percebi isso na hora que eu estava montando a aula. Beleza? Beleza. Então é só uma lógicazinha invertida, tá? Para os pinos. Então eu vou compilar aqui, ver se deu tudo certo. Professor, acho que a Giovana tem uma dúvida ali também. Ela falou que ela não entendeu direito o input change. Ah, o input change. Ah, desculpa, Giovana. Você falou faz tempo, né? O input change, Giovana, ele é meio confuso mesmo. O que ele faz? Ele vai pegar... Você tem que declarar ele input change e no lugar do X você coloca as portas do microcontrolador. No nosso caso, a gente tem 2 portas. A gente tem as portas A, tá vendo, ó? Que vai de A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. E nós temos as portas B, que vai de 0 até 7. Então, ele fica monitorando essas portas, tá? Todas elas. Então, vamos supor que eu tenho um botão ligado aqui na porta A0. Um botão, tá? Ele sempre vai ver o estado anterior. Olha, anteriormente o nível lógico estava 0. Só que agora ele apertou e mudou o estado. Se ele mudou o estado, eu vou falar para o programa que o estado mudou. Então eu vou colocar nível lógico 1 na minha saída aqui. Certo? Agora, se eu não fiz nada, não mexi em nada, tá? O meu estado anterior era 1 e eu deixei em 1, quer dizer, ele estava apertado no estado anterior e eu continuei com ele apertado. O que o input change vai fazer? Olha, não teve mudança de estado. Então eu vou jogar um nível lógico 0 para o programa para ele saber que não teve mudança de estado no botão. Isso é só para monitorar mudanças de estado na porta, tá? Simplesmente. Beleza? Beleza. E quando eu falo porta, Giovana, são todas, tá? É o conjunto de porta A e conjunto de porta B. Mesmo que você esteja usando uma porta só, né? Ele vai monitorar um estágio da porta, né? Ele vai monitorar a porta toda, ou o conjunto de portas A ou o conjunto de portas B. Se você tiver um botão ligado em uma única porta, ele só vai monitorar aquele lá, né? Porque os outros não vai ter mudança de estado. Ok? Então, ó, bom, eu compilei o meu programa aqui, deu certo, tá vendo? Ó, compilou, build successful. Então, vamos colocar no nosso simuladorzinho. Vamos colocar. Então,
eu vou aqui em File, Load X. Aí eu vou ter que abrir... Opa, não tá. Eu vou ter que abrir aqui o lugar onde eu coloquei. Olha lá, ó. Projetos, LED com botão. Eu deixo sempre gravado todos aqui. Dist, Default, Production, LED com botão. Certo? Pessoal, não podem esquecer aqui que o clock tem que ser 4 MHz, como a gente configurou, tá? E eu tenho sempre que deixar ligado, porque desliga aqui também, tá? Então, ó, como eu configurei a porta A1, o pino A1 como botão, né, como a minha entrada de dados, então na hora que eu apertar o pino A1 aqui, ó, meu LED vai acender. Ah, Raul, ele tá lerdo. É porque eu coloquei esse delay aqui, ó. Cadê? Eu coloquei esse delay aqui muito alto. Então eu vou colocar um 100 aqui. Vocês vão ver que ele vai ficar mais rapidinho, tá? E vou subir o programa aqui de novo. Ó, a resposta é mais rápida, tá? Beleza, pessoal? Então, ó, conseguiu. Enquanto eu deixo apertado aqui, enquanto o estado é verdadeiro, né? Pro primeiro, o LED fica aceso. Na hora que eu solto aqui, ele apaga. Tranquilo? Eu falo assim, ó, às vezes não funciona o programa, é porque esse botãozinho aqui, ó, tá desabilitado. Aí, ó, tá vendo, ó? A placa tá desligada, ela liga e desliga, tá? Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, ó, a gente conseguiu ver o input, o laço if, pelo menos por cima, né? E o... como é que chama? Os tipos de out aí, ok? Agora, ó, tem um outro output que ele é muito bacana. O outro output, ele é o... Então, eu sempre esqueço como é que escreve. Com 2 Gs. Toggle. Esse daqui, certo? Esse toggle aqui, pessoal, ele vai alternar o estado da porta. Ele alterna o estado da porta, tá? Então, se ela e fica setado. Se ela tiver em 0, ele vai alternar para 1. Se ele tiver em 1, vai alternar para 0. Ok? E você não precisa declarar muito mais nada, né? Então, para que isso é útil? Se você quiser acender e apagar um LED com um único botão, você consegue fazer, não precisa fazer uma lógica toda elaborada. Você só usa o output toggle, ok? Então eu vou compilar ele aqui. Vamos ver se ele vai compilar. Ó, compilou, né? Construiu o projeto com sucesso. Eu vou subir ele lá no nosso programinha aqui. Olha, no nosso simulador. Olha só, eu vou apertar, ele fica setado. Apertei de novo, ele muda o estado. Olha que bacana. Então ele vai sempre mudar o estado conforme eu dou o impulso. Estão vendo? Ó. Para isso que serve o output. Ele dá do mesmo jeito que tem interferência lá e uns tiques, ele dá aqui também. Ó, o simulador aqui é bem real. Beleza? O toggle, ele acaba simplesmente mudando o estado da saída. Só muda o estado da saída. Então, aconteceu uma mudança de estado no botão, ele muda o estado da saída. E aí a gente não precisa colocar um else, né? Porque como a gente só quer uma alternância dos estados, a gente só precisa de um if. Tá bom? Pessoal. Oi, pode falar, Daniel. O input toggle, ele muda o estado da saída e, tipo, mantém ele? Mantém. Ah, entendi. Agora, se por exemplo, ó, vamos supor, Daniel, que eu coloco assim, ó. Eu vou colocar só um output high aqui. Então eu quero que ligue o LED se eu apertar o botão. E eu não coloquei um else, tá vendo? Ó? Eu não dou a outra condição. Percebam que eu tenho 2 estados, alto ou baixo. Só que eu falei aqui para ele, ó, output high no LED e espera um tempinho aí, ok? Olha só o que vai acontecer, ó. Eu não dei uma segunda condição para o meu software aí. Então ele vai fazer o que eu quero. Só tem uma condição. Load. LED com botão. Ó, eu apertei. Ele vai ficar travado e ó, não vai sair. Tá vendo? Então quando vocês forem fazer... Quando vocês forem fazer o programa, se vocês precisam acionar alguma coisa,
E quando eu falo assim, é um LED, tá? Vocês estão acionando um LED com um botão. Mas, pessoal, vocês já sabem, né? Vocês já estão no quarto ano da eletrônica. Se acionou um LED, você pode pegar esse sinal aqui e acionar qualquer coisa, certo? Você pode acionar um relé, você pode acionar um relé, claro, né? Respeitando os limites de corrente da porta do microcontrolador. Então, talvez você tenha que chavear primeiro um transistor para depois acionar um relé. Se você acionou um relé, você consegue acionar uma contatora para acionar um motor. Sei lá, você consegue fazer qualquer coisa. Mas percebam, né? Se você só quer que isso seja acionado na hora que o botão estiver apertado, você tem que dar a condição dele estar despressionado, certo? Pressionado e despressionado. Se você não der essa condição, o que ele vai fazer? O que você mandou. Você falou que se o estado tiver em 0, eu ligo o botão. E quando eu coloco um output high, ele trava a saída lá no que você mandou. Beleza, fica nisso. Tá em high, ele vai ficar em high. Acabou. Tá certo, pessoal? Então por isso que a gente tem que falar aqui para ele, se não, você desliga o LED. Beleza? Se não, ele não vai entender, não. O computador, ele é burro. O computador, o microcontrolador, ele é burro. Tá? Ele faz o que você manda. Ele é um escravão. Olha lá, Beleza, tá vendo? Ele é um escravão, ele faz o que você manda. Então, dê as instruções certinho. Certo? Bom, pessoal, então hoje, a gente acabou por ver, né? O que significa cada parte do programa que a gente fez na última aula, né? Aí eu peço desculpa para vocês, que a gente vai mudar, porque eu achei esse modo de configuração dos fusos um pouquinho mais intuitivo. Então a gente vai mudar, tá? Beleza? Então nós explicamos cada uma das linhas aqui, cada um dos blocos, o que está acontecendo, certo? E vimos 2 comandos aí, né, de entrada e de saída, que a gente pode acabar usando aí, que pode ser útil para a gente. Tá? Entrada e saída, qualquer coisa a gente vai ter que usar. Tá certo? Então eu dei os input, né, que a gente vai acabar usando mais, o state e o input. Tá certo? E os tipos de saída. Né? Esses daqui são praticamente iguais, né? A única diferença é que o bit você pode usar tanto para nível lógico alto quanto para baixo. É só configurar o bit de saída aqui. Tá? E o low e o high você tem que especificar. Né? Low, pino tal, high, pino tal. Beleza? E não precisa colocar o bit, porque você já está falando aqui. Certo? E o mais legal deles é o toggle, que você coloca, né, você inverte o estado dele a cada vez que você queira aí, né? A gente colocou um if aí. Beleza, pessoal? Ficou claro para vocês? Tem alguma dúvida? Tá tudo certo por enquanto? Tudo certinho? Beleza, então. Beleza. Eu vou depois lá colocar uma atividadezinha para vocês, tá? Para vocês treinarem esses comandinhos aí que eu passei, tá bom? Então fiquem atentos lá. Beleza, pessoal? Bom, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu termino minha aula por aqui. Desculpa os 5 minutos de atraso.